Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza e hoje falaremos sobre a teoria do Big Bang. A origem das coisas sempre foi uma preocupação central da humanidade. A origem das pedras, dos animais, das plantas, das estrelas e de nós mesmos. Mas a origem mais fundamental de todas parece ser a origem do universo como um todo, tudo o que existe nele. Sem o universo, nenhum dos seres e objetos citados, nem nós mesmos poderíamos existir. Durante milênios, a explicação para a origem do universo era mística, envolvia forças cósmicas ou deuses conscientes. Em quase todas elas, o ser humano era o centro da criação. A isso nós damos o nome de cosmogonia. Durante a era cristã da Idade Média, o modelo de universo era o modelo geocêntrico aristotélico, e a Terra era plana e, novamente, tínhamos uma explicação mística para o início do universo. No Renascimento, Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Tycho Brahe e Newton derrubaram o modelo geocêntrico e comprovaram o modelo heliocêntrico. Começou então a era da cosmologia. A partir daí, a ideia do universo se dividiu em duas. Tinham os que continuavam acreditando numa entidade criadora e agora tinham os que acreditavam que o universo era eterno e incriado. Com o passar dos tempos, a ciência evoluiu e a hipótese do universo eterno ou universo estacionário se tornou uma hipótese científica, pois poderia ser posta à prova, diferente das hipóteses místicas, as quais o pressuposto, existência de uma determinada divindade, não poderia ser verificado. Em 1915, Albert Einstein desenvolveu a relatividade geral. Sua equação de campo mostrava que o universo poderia ter tido início. Einstein, que era um grande adepto do universo estacionário, duvidou da própria equação e adicionou uma constante, chamada de constante cosmológica, para manter o universo eterno. Alexander Friedmann, um cosmólogo russo, discordou de Einstein e desenvolveu um conjunto de equações que descreviam um universo em expansão e com uma origem. Pouco tempo depois, Einstein admitiu seu erro e descartou a constante cosmológica. George Lemaitre, que curiosamente era padre, derivou independentemente as equações de Friedmann a partir das equações de campo de Einstein e deu o primeiro passo na teoria do Big Bang, no que ele chamou de teoria do átomo primordial. Tal teoria foi amplamente desenvolvida por Gamow e Alpher. Em 1929, Edwin Hubble deu as bases observacionais para o Big Bang. Hubble, usando um dos mais modernos telescópios da época, viu que a luz das galáxias estavam se desviando para o vermelho, isto é, as galáxias estavam se afastando uma das outras, e devido ao efeito Doppler, a frequência da radiação eletromagnética diminui, indo da luz azul para a luz vermelha. Hubble, junto com seu colega Milton Romason, desenvolveu uma lei que calcula a velocidade de afastamento das galáxias. Após Hubble, a teoria do Big Bang começou a se enfraquecer, e a teoria do universo estacionário começava a voltar e era apoiada por nomes de peso, como Frederick Hoyle. Na década de 60, Stephen Hawking e Roger Penrose resgataram a teoria do Big Bang e em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson captaram a radiação cósmica de fundo, que seria os ecos do Big Bang. Tal radiação foi idealizada por Gamow em 1948. Mas tinha um pequeno problema. O universo se mostrava extremamente homogêneo e a densidade se aproximava da densidade crítica. Uma simples expansão não conseguia explicar isso. Foi com isso que em 1981, Alan Guth propôs uma teoria que completa a teoria do Big Bang, a teoria da inflação cósmica, que admite uma rápida expansão regida por uma superforça repulsiva, e começou a se resgatar a velha constante cosmológica. Bem, falaremos disso mais tarde. Primeiro, tenho que fazer algumas observações. Uma teoria científica é diferente de hipótese. Uma teoria científica não é uma mera ideia sobre algum fenômeno da natureza. Uma teoria científica é a melhor explicação para um determinado fenômeno ou fato. Ela não é especulação e ela se sustenta em inúmeras evidências, e quanto mais evidências corroboram com ela,
mais forte ela fica, ou seja, quanto mais testes ela passar, mais forte ela fica. A teoria da evolução é um bom exemplo. Está aí mais de um século e até agora todas as evidências que temos só a fortalece. Tudo começa com uma simples ideia ou hipótese. Para essa hipótese ser científica, ela deve ser verificável. E por isso a astrologia e até mesmo a existência de divindades não é algo científico. Se essa hipótese é uma explicação para algum fenômeno e é suportada por muitas evidências, ela recebe o status de teoria, que é o status máximo na ciência. Resumindo, uma teoria científica é um conjunto de leis e ideias com ampla quantidade de evidências que explicam determinado fenômeno. Porém, elas não são dogmas, não são absolutas e inquestionáveis. Ela é válida até as evidências mostrarem que ela vale. Mas basta uma evidência contrária para desmoronar uma teoria inteira, ou em alguns casos, modificá-la, como aconteceu com a gravitação universal. A teoria do Big Bang é um exemplo de teoria que se deu bem até aqui. Temos inúmeras evidências que corroboram com o Big Bang, e as poucas evidências que dão dor de cabeça apenas modificam a teoria, como é o caso que já citei da inflação cósmica. A teoria do Big Bang é a melhor explicação até agora para a origem do universo, e por enquanto é considerada um fato. Outra observação é que, ao contrário do que sugere o nome, o Big Bang não foi uma explosão, e sim uma expansão do espaço-tempo e da matéria. Bem, agora vamos para a cronologia do universo. As teorias atuais, relatividade geral e mecânica quântica, só conseguem descrever o universo até quando o universo tinha a idade do tempo de Planck. Antes disso, nenhuma teoria consegue descrever o que ocorreu. Como já discutimos no vídeo dos buracos negros, antes do tempo de Planck, tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica acabam caindo em uma singularidade, um ponto de infinita densidade do espaço, do tempo e da matéria. Uma das formas de se contornar isso é encontrar uma teoria unificada, que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica. Então, vamos partir do tempo de Planck. Chamamos essa etapa inicial do universo de Era de Planck. Ocorria a inflação cósmica. O universo foi do tamanho de um átomo para o tamanho do sistema solar em milionésimos de milionésimos de milionésimos de segundos. As quatro forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, estavam unificadas e eram o motor da inflação. E também não existiam partículas elementares. A 10 a menos 12 segundos, após o Big Bang, a gravidade se separou das outras forças e a inflação começou a desacelerar. Essa era ficou conhecida como Era Eletrofraca. Após a Era Eletrofraca, surgiram as primeiras partículas elementares, mas devido à enorme temperatura de alguns trilhões de graus, essas partículas surgiam e se transformavam novamente em energia quase instantaneamente. Quando a temperatura abaixou um pouco, as partículas elementares conseguiam existir, porém não era criado apenas partículas, mas também antipartículas que se chocavam com as partículas, liberando muita energia. E por algum motivo ainda desconhecido, as antipartículas foram extintas. Lembrando que tudo o que falamos até agora ocorreu em menos de um segundo. A temperatura foi diminuindo até permitir que os quarks se juntassem e formassem os hadrons, como o próton e o nêutron. A temperatura ainda era muito alta para permitir a existência dos átomos. Os elétrons livres formavam uma nuvem densa e opaca, e o universo era escuro. 300 mil anos após o Big Bang, a temperatura permitiu que os núcleos atômicos capturassem os elétrons e formassem os átomos. A nuvem eletrônica se dissipou e o primeiro lampejo de radiação viajou pelo universo, que é o que chamamos de radiação cósmica de fundo. Nuvens densas de hidrogênio começaram a formar estrelas, dando origem à nucleossíntese e formando todos os elementos da tabela periódica até o urânio. Esses elementos se dispersavam pelo espaço através das supernovas, formando assim novas estrelas e planetas. Até que há 4,5 bilhões de anos atrás,
surge o nosso planeta Terra. Ainda não sabemos o que deu origem ao Big Bang. Não sabemos ainda. Assim como há 1000 anos atrás não sabíamos o que eram os raios e hoje sabemos, num futuro não muito distante poderemos descobrir o que está por trás do Big Bang. A teoria quântica de campos permite que partículas sejam criadas do nada, sem causa. O mesmo poderia ser válido para o universo. Ainda há muito o que explorar, muito o que aprender, ainda há muitos mistérios para desvendar. Bem pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um joinha e se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Bem pessoal, até o próximo vídeo.